Hello, sétimo ano 1, sétimo ano 2, professor Ederson de Geografia para mais uma aula para vocês, principalmente sobre as questões climáticas, as questões de geologia e relevo da Terra, ok? Fique ligado nessa aula porque vai ficar muito interessante para você entender mais um pouco do nosso Brasil, mas vai ser um pouco mais geral, nada tão específico, porque isso nós vamos estudar depois por região, ok? Minimizar a tela aqui do meu rosto. Opa, foi muito. Vou colocar no meu cantinho aqui, ó. Cantinho, fechou. Bora lá para os slides e estudar sobre o Brasil. Então vamos lá. Começaremos agora a falar sobre a geologia. Primeiro, antes de falar da geologia do Brasil, temos que lembrar o que é. Geologia é o estudo da Terra, certo? O que é estudar a Terra? É você estudar a parte sólida, a parte que você consegue ter contato, porque não se dá para ter um contato ali diretamente com o manto nem o núcleo. Então, os geólogos estudam a litosfera, ou também conhecida como crosta terrestre, certo? Ela estuda esses fenômenos como vulcanismo, movimento das placas tectônicas, terremotos, a formação também dessa litosfera é importante para a geologia, ok? Então essa palavra vem do grego, que significa estudo da terra, e o geólogo é como nós chamamos quem estuda a geologia. A estrutura do relevo brasileiro ela é estudada por vários geólogos, certo? Aqui tem uma representação do geólogo de Carl Spitzberg, do século XIX. Geralmente estudam muito as rochas, né? O Brasil e as placas tectônicas. Por que não ocorrem terremotos e vulcões no Brasil? Você sabe? Talvez você saiba, mas nós vamos falando sobre isso. Sabemos que o Brasil está sobre uma placa tectônica, porém ele não se encontra nas bordas dessa placa. A localização dele então é no centro da placa tectônica sul-americana. Quanto mais afastado das bordas, ou seja, quanto mais centralizado numa placa tectônica, menor é o abalo que ele sofre por processos de tectonismo, por estar longe das áreas de contato dessas placas com outras, ou seja, longe das bordas. Vamos ver o mapa. Nesse mapa aqui nós podemos ver que o Brasil ele se localiza aqui, ó, América do Sul. O Brasil que está aqui, ó, vou pintar ele de amarelinho aqui, ó, o Brasil está mais centralizado. Se ele tivesse próximo à borda da placa de Nazca e da América do Sul, e aqui a placa africana, ó, ele está bem afastado, está mais ao centro de uma placa, então ele não sofre tanto um abalo sísmico. Como que é a estrutura geológica do Brasil? É importante você conhecer a estrutura geológica para que você entenda lá na frente o que pode acontecer com o relevo e também a formação dos solos, das rochas e solos do nosso país. Então, nós vamos entender qual que é a composição, o surgimento dessa estrutura geológica e do subsolo do Brasil. Ela é classificada utilizando-se 3 unidades básicas: os dobramentos antigos, ou também chamados como maciços antigos, bacias sedimentares e os crátons, ou escudos cristalinos. Esses são os 3 tipos de unidades que formam a estrutura geológica do Brasil. Gravem, entendam, lembrem desses nomes. Dobramentos antigos. A própria palavra já fala antigos, é uma formação já mais velha no sentido da formação geológica do planeta. Bacias sedimentares são aquelas que acumulam sedimentos. Crátons, ou escudos cristalinos, já são talvez um pouco mais, talvez não, com certeza já são mais recentes na escala geológica do que esses dois aqui. Nós vamos entender por quê. Então, olha só, os dobramentos antigos, também chamados de cadeias orogênicas ou maciços antigos, eles são resultantes do erguimento lento e horizontal, ou seja, ele vai sendo formado por um soerguimento da terra, da crosta, mas é um movimento mais lento, mais antigo.
A era pré-cambriana, o período arqueozoico, esse aqui é o período proterozoico, ou seja, nessa escala geológica, os dobramentos antigos estão localizados na era pré-cambriana, nesses períodos arqueozoico e proterozoico. Já foram bastante desgastados pelos agentes erosivos, água da chuva e vento. Como o Brasil é um país que, já adiantando, sofre muita ação da chuva, ele tem muita característica de intemperismo e de erosão. Estudado isso geralmente lá no sexto ano, lembra? Como que é então a questão da bacia sedimentar? As bacias sedimentares são resultantes do acúmulo em áreas mais baixas de sedimentos e detritos de outras rochas e de solos também que vão se acumulando com o tempo. E recobre cerca de 64% do território brasileiro. Está vendo que a maioria da estrutura do Brasil é formada por bacias sedimentares, isso é muito importante. Nelas encontram-se combustíveis fósseis, olha que legal, que é o carvão mineral e o petróleo. Tendo uma grande quantidade de bacias sedimentares, o Brasil tem a possibilidade de ter bastante carvão e petróleo. E você sabe onde se encontra as principais jazidas de carvão no Brasil? Exatamente, se você pensou que é aqui em Santa Catarina, você acertou. Santa Catarina e sul do Brasil, principalmente na região ali de Tubarão, na região de Laguna, na região de Criciúma, onde tem muitas áreas com carvão mineral. As bacias sedimentares, elas formaram-se nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. São longínquas atividades vulcânicas, lavas endurecidas e desgastadas, solos de terra roxa. O que esse infográfico está mostrando? Uma evolução, né? Primeiramente, atividades vulcânicas, derramamento de lava. Essas lavas endurecidas e desgastadas vão liberando detritos que formam solos de terra roxa. Não sei se eu já falei para vocês, mas a terra roxa, na verdade, é um termo utilizado muito no Brasil porque os italianos que vinham trabalhar nas lavouras, principalmente da região norte do Paraná e São Paulo, onde tem muito solo vermelho, eles chamavam de terra rossa, que em italiano, rossa significa vermelha. Já os brasileiros adaptaram rossa para roxa, então eles chamam-se de terra roxa. Solos dispostos em camadas horizontais. Conclusão: pouca ação do tectonismo no Brasil. Crátons ou escudos cristalinos, essa é a terceira formação da estrutura geológica. São terrenos mais antigos, amplamente erodidos de baixas altitudes. Esse aqui é o famoso formador das serras, né, das grandes áreas mais altas do Brasil. São terrenos antigos, porém eles já sofreram muita erosão e não tem grandes altitudes assim, como as montanhas, por exemplo. Os crátons encontrados no norte do Brasil e nas Guianas são exceções, pois possuem grandes altitudes. Então, no norte do Brasil, onde existem lá Pico da Neblina, certo? A região das Guianas, ali onde tem a fronteira com o norte do Brasil, são áreas que têm uma das maiores altitudes do país. Como que os crátons então são formados e que época? São da era pré-cambriana, ok? Corresponde a 36% do território brasileiro. Períodos arqueozoico, proterozoico. 32% do período arqueozoico, 4% do período proterozoico. Não fiquem preocupados em decorar, em saber essas eras, períodos. Isso é bem tranquilo, tá? Não vou cobrar de vocês isso. Só para você se localizar nos tempos relacionados à questão geológica. Depois, qualquer coisa, você volta o vídeo aí. Os crátons eles podem ser classificados de duas maneiras. Quando expostos à superfície são chamados de escudos. Quando cobertos por estruturas sedimentares são chamados de embasamento cristalino. Então os crátons podem ser chamados de escudos cristalinos ou embasamento cristalino. Escudos quando eles aparecem à superfície e embasamento quando são sobrepostos, porque dá para perceber a diferença rochosa.
da estrutura sedimentar, que acumula sedimentos formando rochas sedimentares, e o embasamento cristalino, que ficam com rochas mais fortes, rochas mais vulcânicas. Qual que é a relação entre a geologia e a geomorfologia? Então vamos falar um pouco rapidamente sobre isso. São ciências interligadas e complementares. As rochas e minerais estudados na geologia são a base de todo o relevo estudado na geomorfologia. Então, geologia em geral estuda a parte estrutural e a geomorfologia, morfo é forma, estuda a parte de relevo terrestre. E a geografia estuda os dois, olha que legal. As diferentes formas de relevo, que é da geomorfologia, só existem por causa dos movimentos internos da geologia. Exemplo, a geologia e a geomorfologia são ciências separadas, porém existem partes que se complementam, que são aqui chamadas de uma intersecção, de algo em comum entre elas. A geomorfologia e as formas do relevo. Essa palavra vem do grego, que eu não sei falar em grego, mas é o geo, que significa terra, e morfe, que é a forma. Logos é o estudo da forma da terra. Ela classifica, descreve e explica a origem e as formas do relevo. Então, quando você for falar de relevo, lembre-se da geomorfologia, que é uma ciência que estuda a superfície terrestre. Já sabemos, já conhecemos pelo estudo do 6º ano, que os principais são planaltos, planícies, depressões e montanhas. Então vamos ver, por exemplo, nessa imagem número 1, nós temos uma cadeia de montanhas, uma cordilheira muito mais pontiaguda e formada por um dobramento moderno. Na estrutura geológica dela, com certeza, vão ser aqui formados por dobramentos modernos. No Brasil não temos dobramentos modernos. Vimos lá que nós temos os dobramentos antigos, né? Os maciços antigos. E aqui uma imagem de uma área mais plana, com um pouco de planaltos aqui. Vamos falar então da geomorfologia e o relevo do Brasil. Nós vamos estudar região por região depois, mas em forma geral precisamos saber um pouco do país. Temos no Brasil planaltos, planícies e depressões. Ah, mas professor, muita gente fala que viu uma montanha. Olha, que é aquela montanha tão alta no país? Nós não classificamos geomorfologicamente como montanhas, porque o Brasil ele não tem esses dobramentos modernos que formam grandes altitudes como das montanhas, por exemplo. Elas podem apresentar variações desses tipos aqui de geomorfologias, de relevos. Todas as formas de relevo no Brasil estão acima do nível do mar, segundo a sua hypsometria. A hypsometria é quando você tem um cálculo de altitude, né? Você tem uma informação hypsométrica, ou seja, a altitude do relevo ali da superfície. O que é essa aí? Acabei de falar, o que é essa hypsometria? Significa a medição da altura, né? Na prática, ela corresponde às medidas altimétricas de altitude e é usada quando está relacionada às medidas do relevo. Olha as principais formas de relevo então do Brasil. Numa mesma imagem nós temos a classificação aqui de planaltos, certo? A escarpa nada mais é do que um planalto que é mais íngreme, que tem aquelas grandes paredões. E temos aqui uma área de planície, uma área mais plana que se encontra na mesma imagem. Classificação do relevo brasileiro. No Brasil, o relevo apresenta algumas características que demonstram ação geológica sobre ele. De acordo com a hypsometria do relevo do Brasil, é possível classificá-lo como de altitudes modestas, visto que suas principais estruturas datam da era pré-cambriana. Como eu falei, o Brasil ele sofre muito tempo, há muitos anos, já muitos milhares e milhões de anos, com o desgaste da sua superfície, do seu relevo. Por isso, o Brasil já teve montanhas. Se um dia você falar assim que o Brasil nunca teve montanhas, está errado. Teve montanhas, só que essas montanhas sofreram muito desgaste da erosão, do intemperismo, e por isso é que não existem hoje estruturas que se chamam de dobramentos modernos. O Brasil está no centro
da placa tectônica. Uma coisa está totalmente ligada à outra. O Brasil, no centro da placa tectônica, não tem a formação de dobramentos modernos de áreas montanhosas e cordilheiras. Autores principais que classificam o relevo brasileiro são importantes para a geografia, tá? Principalmente o Haroldo de Azevedo, tem muitos mapas do Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber, um grande geógrafo que também tem classificações de mapas, e o Jurandir Ross, que também tem alguns tipos. Eles variam em alguns tipos de classificações de relevo, alguns mais específicos, outros mais simples. Vamos ver de acordo com o Haroldo de Azevedo. A classificação geral fica entre Planalto das Guianas, que fica ao norte do Brasil, Planície Amazônica, que é uma grande área plana do Brasil, o Planalto Central, já viu falar disso na região de Brasília, o Planalto Atlântico, que fica na parte mais leste, a Planície do Pantanal, Mato Grossense, Planalto Meridional, onde tem muitas serras aqui e áreas de colinas, principalmente na região de São Paulo, chamada de Mares de Morros, tem muitas áreas com colinas suaves ali. Planície Costeira, que fica nas áreas litorâneas, e a Planície do Pampa, onde fica uma área mais plana, que ficam as áreas onde fica no sul do Brasil, principalmente os campos, né, os campos sulinos do Brasil. A classificação, de acordo com Aziz Absaber, ele também tem uma proximidade com o Haroldo Azevedo, ele chama de Planalto das Guianas, Planície Terras Baixas Amazônicas, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, Planícies Terras Baixas e Costeiras, Planalto Central, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste e Planalto Uruguaiano, Uruguaio Sul Rio Grandense. Está vendo que o Aziz Absaber ele tem uma classificação mais específica. Ele coloca termos ali que especificam melhor essa área de planaltos e planícies no Brasil. Agora é o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre algumas áreas do Brasil que são planálticas. São áreas relativamente planas e altas. Por que planas e altas? Porque o planalto não tem aquelas formações pontiagudas como as montanhas. Digamos assim que eles são áreas antigas, de montanhas antigas, mas que já sofreram muito desgastes. As suas diferentes feições são as serras, chapadas, colinas, escarpas e os morros. Nós temos aqui na região de Santa Catarina, no litoral, muitos morros conhecidos. Por exemplo, o Morro da Pedra Branca, o morro, meu Deus, esqueci o nome, do Cambirela, né, que até teve neve sobre ele numa época. Serras, por exemplo, Serra do Planalto da Borborema, Serra das Russas lá no Nordeste, a Chapada da Diamantina na Bahia, a Serra do Mar aqui no sul do Brasil. Olha só a Chapada da Diamantina, áreas de planalto que tem a sua parte mais alta bem chapada mesmo, bem plana. Olha só que interessante. São características principalmente aqui do Brasil, desse relevo brasileiro. As planícies são áreas planas e baixas, onde ocorre a disposição de sedimentos e posterior compactação do solo. São amplamente utilizadas pela facilidade da ocupação humana. Então, existem planícies que são fluviais, existem planícies que são litorâneas e também existem planícies que são formadas em áreas de deserto, por exemplo. No Brasil, nós temos planície fluvio-marinha. Aqui ele mostra uma do Recife, que é da área ali do Nordeste, uma área muito grande de planície costeira, né, de litoral. A planície do Pantanal e a planície amazônica são as maiores planícies encontradas no país. Olha só como você percebe que não tem áreas com morros, não tem áreas que tem elevações. Você vê que a água se acumula muito no Pantanal, porque a planície ela não tem um escoamento muito rápido da água, por isso chama-se Pantanal. Ele, com a época das cheias, ele vai alagando, ele vai tendo muitas áreas de alagamento.
Características do relevo brasileiro como as depressões. São áreas mais baixas do que as demais formas de relevo circundantes. Estudaram no passado, áreas que têm mais rebaixamento. No Brasil, a maioria das depressões possuem altitudes positivas, estão acima do nível do mar. São chamadas de relativas. E a depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, como por exemplo o Mar Morto, lá na região de Israel. Exemplos de depressão no Brasil: a depressão sertaneja no Nordeste, no sertão do Nordeste, a depressão do Tocantins no Norte, e existem também as conhecidas depressões periféricas, que ficam geralmente nas periferias, nas bordas de serras, nas bordas de outros morros. São chamadas de depressões periféricas. Essa é uma foto de uma depressão sertaneja. Não estou falando da música, tá, gente? Estamos falando que é uma área de uma bacia, ó, certo? Que está ladeada aqui por áreas mais altas. Nós temos morros aqui, ó, certo? E aqui uma área mais rebaixada, uma área de depressão. Vamos ver na outra imagem. Então temos aqui, por exemplo, planícies que são litorâneas, ó, deposição de sedimentos no litoral. A área de um planalto, o planalto de Borborema, conhecida muito lá no Nordeste. Aqui do outro lado, lá do oeste, temos o rio, temos serras e aqui chapadas também, então são áreas mais altas. Então onde nós encontramos a depressão? É exatamente localizada aqui, ó, entre planaltos, depressões e serras. Ela fica praticamente formando uma bacia ali, um grande buraco, uma grande cratera em volta de outros relevos. Nós vamos entender depois por que o clima do Nordeste é um clima mais seco no Brasil. Bom, exercício vamos deixar para outra hora. Agora nós precisamos falar um pouco sobre a questão climática do Brasil, ok? E para falar do clima e também das vegetações, temos que conhecer rapidamente o nosso país. Eu vou falar um pouco mais rápido das questões climáticas e de vegetação, passando mais mesmo uma pincelada, porque depois, mais à frente, nós vamos estudar especificamente os climas do Brasil e as suas vegetações, ok? Essa imagem mostra o que? Principalmente a formação de uma tempestade que vem do litoral. Vamos lembrar, clima ou tempo? O clima é a sucessão habitual do tempo. O tempo, condições momentâneas. Lembra? Vai chover amanhã. É o tempo. Aqui é muito frio. É o clima, característica de uma região. Para determinar então o clima, é necessário o acompanhamento do tempo em um período de 30 anos. Lembra que para você ter um clima formado, você tem que ter uma classificação de 30 anos, que você vai anotando as condições de tempo atmosférico. O tempo e suas variações: tempo chuvoso, frio, nublado, ensolarado. E os climas do Brasil, os principais: tropical, equatorial e subtropical. A energia do Sol direciona o clima pela influência dos fatores climáticos e fenômenos que ocorrem na atmosfera. Então nós temos, por exemplo, alguns fenômenos que são chamados de fatores climáticos. A latitude. Sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, é mais quente. Afastando-se da linha do Equador em direção aos polos, vai ficando mais frio. A altitude, que é a altura de uma área em relação ao nível do mar. Nós temos quanto mais alto, mais frio, né? Quanto mais baixo, mais próximo da linha do mar, do nível do mar, nós temos áreas mais quentes, devido à questão do ar não ser tão rarefeito como nas altitudes. Estudamos isso também no 6º ano. Continentalidade ou maritimidade é quando você tem áreas próximas do mar, que tem uma variação da temperatura menor. Continentalidade é mais longe do mar, mas dentro do continente, onde varia mais a temperatura diária. Vamos lá falar de alguns elementos do clima, que é a temperatura, a umidade do ar, pressão atmosférica, precipitação e massas de ar. No Brasil, nós temos uma influência muito grande das massas de ar, certo? E as massas de ar que atuam no Brasil trazem momentos diferentes no nosso clima,
Por exemplo, na época de verão, temos a atuação muito forte das massas equatoriais, que são a equatorial atlântica e a equatorial continental. Olha o alcance que tem aqui, ó, a equatorial continental, que traz a umidade da Amazônia para o Brasil. Olha a importância da floresta amazônica que permite que criem rios voadores no céu, chamados de alimentadores do nosso clima úmido, principalmente no verão. A massa tropical continental não tem tanta força do que as massas mais úmidas. Olha só, essa tropical continental é uma massa seca, única sobre o Brasil. As outras são todas úmidas. Já no inverno, a massa equatorial continental perde um pouco da sua força e entra aqui a massa polar atlântica no sul do Brasil, trazendo as temperaturas baixas. Olha como muda a situação do país em relação à sua questão de sazonalidade. Sazonalidade são períodos sazonais, são períodos que você tem mudanças de estações. Então, em resumo, no verão atua muito a massa equatorial continental, no inverno a massa polar atlântica sobre o Brasil. Essa massa tropical continental também tem uma boa força aqui no inverno, porque ela traz um período de seca sobre o Brasil. Como eu já falei, os nomes tem ali a legenda. O que são então essas massas de ar? Nós já falamos, são bolsões de ar quente ou ar frio e também carregados de umidade ou não. Podem formar as chuvas com frente fria ou frente quente. Olha só, quando uma massa de ar quente entra sobre uma massa de ar frio, ela traz bastante umidade e permite a chuva. São chamadas chuvas frontais. Então tem algumas origens dessa massa de ar, não vamos entrar especificamente sobre ela, depois vocês leem com mais atenção aí os slides, para ela não ficar tão estendida, mas nós temos várias atuações de massa de ar no Brasil, principalmente essas aqui, massa de ar equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e a polar atlântica que vem do sul, do polo sul do Brasil. Clima e vegetação do Brasil. Qual que é a principal característica de clima e vegetação? Elas estão estritamente ligadas. Então o Brasil tem vegetações que são praticamente um reflexo dos seus climas. Então no Brasil nós temos áreas que são muito quentes, tropicais, equatoriais. Isso vai atuar bastante nas diferentes partes e diferentes climas que nós temos no nosso território. Então, por exemplo, essa grande área verde de vegetação de mata equatorial, de floresta equatorial, é devido ao clima úmido equatorial que tem aqui. Essa área de caatinga aqui no Nordeste é devido ao clima semiárido que fica no Nordeste. Lembra que eu mostrei no começo a depressão sertaneja? Áreas que são cercadas de áreas mais altas não deixam passar a umidade. Quando a gente vai falar do Nordeste, vocês vão entender muito bem essa relação. Aqui na região sul, a mata de araucária em áreas de clima subtropical, mais frio, certo? E claro, tem que se falar um pouco das savanas, né? O cerrado do Brasil, ou chamado de savanas, fica principalmente no clima tropical de savanas, ou tropical típico, que tem uma estação seca e uma úmida. Chove bastante no verão e é seco no inverno. Esses são os complexos do Brasil, complexos climáticos e botânicos. Então, como eu tinha dito para vocês, não vamos falar especificamente de cada clima, né? Nós vamos passando aí algumas imagens mostrando algumas vegetações. Clima tropical semiárido traz uma vegetação da caatinga. Um clima tropical de altitude, algumas áreas de floresta e de arbustos em áreas mais altas, né? No clima subtropical úmido, vai trazer uma vegetação de mata atlântica, mata das araucárias, que são os pinheiros, e também os campos das áreas dos pampas, que são principalmente no Rio Grande do Sul. O clima equatorial, como eu já disse, trouxe uma grande floresta tropical equatorial, que é a floresta amazônica no Brasil. Latifoliada, tem várias características delas importantes.
A mata de terra firme, que fica localizada numa parte da Amazônia. O clima tropical típico, ele trouxe o cerrado para o Brasil, permitiu que o cerrado se desenvolvesse em áreas que têm um período de seca e um período de chuvas. Mais à frente eu vou explicar certinho sobre eles, vamos trabalhar cada um desses aí. E o litoral úmido, que é formado por manguezais, restingas também. E o Pantanal, que foi aquele que eu mostrei, que tem muitas formações de vários tipos, florestas, gramíneas, campos. A Mata dos Cocais, que fica, isso aqui é importante lembrar, a Mata dos Cocais fica localizada na região principalmente do Maranhão, né, na região do Piauí e Maranhão, que fica no Nordeste. Essa é característica só de lá mesmo, não tem muitas áreas do Brasil não. Bom pessoal, então essa foi a videoaula. Acompanhe agora os exercícios. Deixa eu voltar o meu rosto ali para vocês verem. Não esqueçam de realizar a atividade que foi planejada aí para vocês. E qualquer dúvida, deixe nas mensagens lá no Positivo On. Valeu? Um abraço e fiquem com Deus.